Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Ariel, trazendo para vocês aí mais um dia, umas dicas em forma de vídeo. O vídeo de hoje é estritamente sobre guerra. Como vocês já sabem, guerra é o nosso carro-chefe, é um dos modos de jogo que a gente mais se interessa, se importa, se dedica. Então, como a gente está muito próximo de chegar no Ouro 3, a gente percebeu que está precisando passar mais informações para a Aliança, para todo mundo estar o mais próximo possível, assim, questão de conhecimento de jogo, de entendimento, enfim, para todo mundo poder evoluir junto, né? Tem um roteiro aqui, eu vou falar desses 10 pontos, eu me limitei aos 10 pontos porque eu não queria que ficasse um vídeo muito denso, muito extenso, mas provavelmente vai ser aí um vídeo de 10 minutos, mas se vocês quiserem assistir por partes não tem problema, não vai perder o fio da meada, não vai perder a linha de raciocínio. Se quiser pular para alguns pontos, eu vou deixar os timestamps na descrição do vídeo, para facilitar também. Então é isso aí. Ponto número 1. Nunca deixem suas energias acumularem. Por quê? 2 pontos principais. O primeiro influencia no segundo, aqui tá na ordem errada até. Energia acumulada não carrega, tá bom? Da mesma forma que a energia da incursão, da mesma forma que a energia de jogo normal não acumulam, digamos assim, elas não passam, elas não carregam além do normal, porque se você compra ali a energia normal, ela se acumula, né? Você tá com 74, compra 100, vai para 234. Mas no caso da guerra, aliás, não é no caso da guerra, e em razão disso, embora apareça ali que você tem 5 energias de guerra e falta ali 3 horas e não sei quantos minutos para carregar uma outra energia, se você tiver com 5, ele não vai carregar, ele vai ficar preso, o timer. Então nunca deixem as energias acumularem. Por quê? A principal questão é a pontuação do GM, tá? Eu já explicitei ali para vocês algumas vezes essa questão da pontuação do GM, como ela é importante, e como a guerra tem um papel essencial nessa questão, tá? Para vocês conseguirem uma pontuação boa. Eu vou até demonstrar de novo rapidamente só essa questão do... Não para de falar a questão, mas tudo bem. Só sobre a guerra, ó, cada ataque na guerra são 85 pontos, tá? Em média, a nossa aliança faz aí 7 a 8 ataques por guerra, tá? Isso aí já são... Ó, isso aí já são 85 vezes 8 vezes 3, 2040, tá? Isso na pontuação do gênio, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Então, seguindo o vale, vamos voltar pra guerra ali. Além disso, também, se vocês deixam a energia acumular, vocês vão usar aquela energia para fazer um ataque, por exemplo, para ganhar créditos de guerra, que é uma das moedas mais valiosas que tem nesse jogo, né, para conseguir as mini uniques e outros itens dourados. Então, acho que sobre o ponto 1 é isso. Ponto 2. Coloquem os seus auxílios no início da guerra. Então, pessoal, a gente tem um costume de fazer o sprint final, que é o nosso diferencial, que faz a gente ganhar a maior parte das guerras. O sprint final, ele tem 2 explicações principais. Uma, como a gente pega alianças mais fortes, que conseguem uma vantagem boa no início, eles acabam dando uma relaxada, porque penso eu que eles acreditam que a gente não vai conseguir chegar, né, a gente não vai conseguir virar o jogo. Muitas vezes eles abrem aí 500, 400 pontos de diferença, a gente busca.
Essa é uma explicação que eu tenho para o sucesso do sprint final e para a necessidade dele ao mesmo tempo, que ele é uma estratégia que tem funcionado pra gente. E a outra explicação é que como a nossa guerra termina às 10 da noite, a maior parte de vocês que trabalham chega em casa ali pelas 6, 6 e meia, 7 horas, vai jogar ali pelas 8, faltando 2 horas para acabar a guerra e fazer os ataques, enfim. Sem problemas. Isso tem dado certo pra gente e vai continuar dando certo. Só que, em relação aos auxílios, é muito importante que vocês coloquem os auxílios no início da guerra. E no decorrer também, mas no início principalmente. Por quê? Porque a gente tem sofrido muito com essa questão digamos assim, da vantagem que os inimigos estão pegando no começo da guerra, e a gente está ficando para trás muito cedo, tá? Então é importante que a gente coloque os auxílios. Até sinalizei aqui 4 equipes principais para vocês colocarem auxílios: Asgard, Shield, Hydra e Mercenários. Então, começando a guerra 10 horas, primeira coisa que vocês podem fazer, pergunta ali no grupo se quer algum bait, alguma coisa, coloca aqui um auxílio, seja na cabine 2, seja na segurança, na engenharia, que normalmente são as salas que são mais atacadas no começo da guerra. Coloca aqui na segurança, ó, aqui tem um Asgard forte, entendeu? Tem mercenários fortes aqui que estão no trabalho, então coloca auxílio nessas equipes aqui. Sobre a questão dos auxílios, eu acho importante sinalizar para vocês, eu coloquei essas 4 equipes aqui, mas eu também deveria ter colocado outro ponto aqui, que seria não apenas qual equipe, mas quando colocar auxílio nessas equipes. Vocês podem ver que eu tenho um Hydra aqui de 88k de poder. Não vale a pena colocar um auxílio aqui, tá? Porque é uma equipe muito fraca, ela não vai dar trabalho, provavelmente vão gastar um ataque só para derrubar ela. Então, dificilmente ela esse auxílio vai ter uma eficácia. Já essas 2 equipes aqui, ó, vale a pena pra caramba colocar, tá bom? Então, eu acho que o principal é isso, tá? Em relação aos auxílios. Poderia esmiuçar mais, falar mais sobre essas coisas, mas eu acho que não adianta também encher vocês de informação e não entenderem, não absorverem nada. Então vamos lá pro ponto 3. Conheça a defesa da área. É bom pelo menos vocês terem uma ideia de como a nossa defesa funciona, para vocês saberem também onde colocar auxílio. A nossa aliança, ela tem aquela estratégia clássica de colocar segurança e engenharia no meio, por causa dos buffs que elas têm, tá? A segurança dá o debuff metade da defesa, e a segurança é o debuff, né? Que ela tira metade da defesa do inimigo. A segurança dá mais 50% de defesa para os aliados. Nesse jogo a gente lida bastante com o que a gente chama de sorte, mas é mais conhecido como RNG, que é que determina, digamos assim, qual personagem vai ser focado, coisas do tipo assim, né? Eu acho que é importante vocês saberem que às vezes vale a pena cancelar o ataque, não vale a pena chegar até o final do ataque, porque embora vocês percam a energia quando vocês cancelam o ataque, pelo menos vocês não perdem o time, né? Então às vezes vocês vão pegar esse Hydra aqui, vou atacar esse Hydra de 88k aqui com o meu amontoado de 100k. Aí ok, amontoado de 100k não é uma equipe importante, mas ainda assim é uma equipe que pode destruir alguma coisa, né? Aí vocês mandam aqui achando que vai matar a Hydra, vai lá, chega lá com esses bônus aqui, provavelmente vocês não vão fazer nada, porque essa tua equipe de 100k vai estar com metade da defesa, ou seja, como se ela tivesse 50k, e o inimigo vai estar com metade a mais da defesa, ou seja, o teu ataque vai ser menos ainda eficaz, né, por causa disso. Então, foi lá, chegou, viu que não vai dar, cancela o ataque. Não tem muito mistério, tá? Se vocês estiverem na dúvida, estiverem no meio do ataque, quiserem perguntar, eu digo assim, às vezes, dependendo, não vale cancelar, mesmo que vocês não matem todo mundo,
porque daí chega outro ali, só finaliza, provavelmente pode ser que daqui a pouco tenha sido o melhor cenário possível, pode acontecer. Ponto número 5. Peça ajuda aos capitães e aos demais membros. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque muita gente não está muito ligada na guerra, não sabe muito bem como funciona tudo, às vezes não sabe qual time countera qual, coisas assim. Então peçam ajuda ali no chat, o pessoal está sempre online, eu principalmente estou quase sempre online. Então é isso aí, um recado rápido. Ponto número 6. Overkills. Por que eu estou colocando esse ponto aqui isolado? Porque, só para conceituar, overkill é quando tu pega uma equipe digamos assim, pega um BKT de 300k de poder e ataca um Kree de 140, por exemplo. Não tem a mínima necessidade. Primeiro que Kree não é uma equipe difícil de matar, uns defensores qualquer já derruba. E segundo que a diferença de poder é muito grande, não tem essa necessidade. Tá? Em salas como essa aqui, que tem double buff, né, que a gente chama de double buff, que é o bônus da engenharia e o bônus da segurança, é muito possível que vocês precisem usar equipes com poder maior, de 20, 30, até 40%, dependendo de qual equipe você está atacando. Você não tem que estar ali com esses 20, 40% a mais. Varia. Tá? E esse a mais não é a mais do que essa equipe aqui, tá? Isso é um a mais do que o bot ou que os capitães vão sinalizar para vocês que precisa atacar. Normalmente os capitães já vão fazer esse filtro, já vão olhar, vão ver Hydra 88k, precisa o bot, só uma demonstração rápida aqui. O bot vai falar que vai precisar, por exemplo, vamos ver aqui qual é o time. Vai precisar de Inumano 70k. Ok. O bot está dizendo que isso dá. Eu discordo um pouco, acho que tem que ser um pouco mais. Mas o bot falando isso, se você mandar uma equipe de 70k de Inumanos aqui, vai morrer. Eu tenho certeza. Eu aposto qualquer coisa. Porque essas coisinhas aqui, vão acabar com o teu dia. Então, eu indicaria já de 88k, eu já indicaria para mandar um Inumano 100k, por exemplo. Só que com esses buffs aqui, no mínimo 140, 150, e pode ser que não dê. Tá? Pode ser que não dê. Pode ser que precise de mais. Dependendo da sorte, às vezes. Mas é isso. Basicamente isso que eu queria falar sobre overkills. Resumindo, né? Tenham um pouco pensem com um pouco mais de cautela quando forem atacar em salas com bônus e até nas salas sem bônus também, para não atacar equipes fracas demais, né? Ponto número 7. Otimização de recursos. Por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque cada vez mais a gente está dando o nosso máximo para conseguir ganhar. Eu vejo que tem gente aí, antes isso não era tão comum, a gente não usava tanta energia, mas com essa questão dos baits, que a gente está usando bastante, o pessoal está usando bastante energia. Então, vamos lá para a loja, eu quero falar rapidamente sobre isso. Todo dia a loja reseta 3 vezes. Ou seja, esse cooldown aqui, esse timer, ele tem 8 horas, tá? O dia tem 24 horas, 24 dividido por 8, 3. Matemática básica. Isso no horário de Brasília, pelo menos no meu jogo, funciona assim. Às vezes os horários no jogo mudam de celular para celular, de região para região. Isso aí vocês têm que verificar como é que funciona para vocês, porque pode ser que mude, eu não tenho certeza. Todo dia, religiosamente, eu compro auxílio e compro recarga 3 vezes, tá? Isso é muito importante, vocês fazerem isso, tá? Guardem esses créditos, não gastem ele em qualquer coisa,
tá? Até usem para upar alguma coisa que outra, mas é bem importante que vocês comecem a dar uma atenção maior para isso daqui, porque isso daqui cada vez mais vai fazer uma diferença imensa nos resultados da guerra. Ponto número 8. Como usar o bot. Isso, na realidade, eu vou fazer só uma recapitulação aí, que o Genão já mostrou, se eu não me engano, em algum vídeo, já falou ali no WhatsApp pessoal, porque eu acho que é importante vocês saberem usar o bot, até para vocês ficarem mais independentes, não ficarem esperando alvos toda hora. Daqui a pouco vocês tem um dia que tá mais corrido, vai ter 1 hora, sei lá, 10, 15 minutos para jogar, resolve tudo sozinho, não precisa esperar ninguém responder. Então, deixa eu ir aqui, vamos pro Murphy aqui para ver o time dele, os times dele, né? Então, primeira coisa, vocês têm que saber, esse aqui é o Discord, né, da nossa aliança. Vindo aqui na guerra, tem essa sala aqui, chamada guerra. E a única coisa que vocês precisam saber é só 2 coisas, tá? Para ver os nomes dos times, vocês têm que botar tio e o C, que daí vai vir a lista de counters, que tá aqui. Aí vocês querem saber, por exemplo, o Murphy aqui tem guardião, né? Guardiões. 361. Vocês vêm aqui, cadê o guardião? Procura. Achou? Tá aqui, né? Guardians. O código do Guardians é GOG. Aí vocês vão colocar aqui tio C GOG 361. O bot demora aí uns 2, 3 segundos e te fala todos os counters. Estão aqui, tá bom? Só tem uma questão que eu já falei antes, no ponto, se eu não me engano, foi no ponto 3, que vocês têm que levar em conta, tá? Aqui, por exemplo, ele já está indicando, porque acontece, o poder que aparece nos teus inimigos, ele já conta com o bônus da enfermaria e do quartel, certo? Mas o bot, ele não sabe se tu tá aliás, se tu tá com arsenal ou não. Então, isso aqui indica, ó, que tu tá com arsenal. E aí ele vai te dar o teu poder com o arsenal. Se o arsenal cair, o teu poder vai cair e, eventualmente, isso daqui também vai cair, tá? Aliás, isso aqui não vai cair, né? Porque não vai mudar, mas o teu poder aqui vai, né? Pra quem tem pra quem tem a equipe salva no MSF GG. Aí é basicamente isso que vocês precisam saber, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar aí que a gente ajuda. Ponto número 9. Pareamento. Até quando posso upar meu time? Eu acho que algumas pessoas não devem saber, tá? Mas como a nossa guerra é às 10 da noite, de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, ou seja, 2 horas antes da guerra, o jogo determina que a tua evolução foi até esse ponto, para efeitos da defesa, tá? Eles não levam em conta, só levam em conta a tua defesa. Por quê? A partir das 8 da noite, qualquer mudança no sentido de... Primeiro, não pode mudar a tua defesa depois das 8 da noite. Não tem como mudar, alterar, etc. Segundo, qualquer evolução, upei a passiva do meu Thor, não vai aparecer ali, entendeu? Só na próxima guerra, depois, caso vocês tenham feito isso depois do pareamento. Ou, né, se vocês tenham feito no decurso da guerra. Mas as equipes de ataque não são afetadas por isso. Então, se vocês estão lá, vocês vão atacar e vocês pensam, putz, tá faltando 10k para derrubar esse time aqui. Se eu upar uma categoria ali de um ou outro, daqui a pouco eu levo.
vocês podem upar. E vai mudar o poder da sua equipe no ataque. Beleza? E agora vamos então ao ponto número 10 para finalizar. Não subestime os bônus. Por que eu estou colocando esse tópico? Que na realidade, na minha opinião, é um dos tópicos mais importantes. Depois do como usar os bots e as energias acumuladas, para mim esse é o terceiro ponto mais importante. Por que é importante vocês não subestimarem os bônus? Porque muitas vezes vocês vão pegar, como eu mostrei aqui antes, uma equipe Hydra de 88k e vocês não vão entender porque vocês não vão derrubar ela com uma amontoado de 100k. Primeiro que em nenhum lugar um amontoado de 100k derruba um Hydra de 88k. É um péssimo exemplo. Mas vamos lá aqui, uma equipe sei lá, da mão aqui, até tem um mão com as mãos escondidas aqui pra pegar os otários. É uma equipe de 91k, vocês vão mandar às vezes um amontoado de 115k achando que vão conseguir derrubar e não vai conseguir derrubar. Por quê? Por causa desses dois buffs aqui. Eu já tinha falado isso antes, mas eu acho importante falar isso, né, mais explicitamente, tá? Então é basicamente isso. Chegamos ao final, batendo aí quase 30 minutos. Eu vou ver se eu dou uma resumida para vocês futuramente em algum outro vídeo, de forma que só relembre esses pontos, para caso também surja alguma coisa nova, eu não tenho que explicar tanto, só dando dicas rápidas em tópicos, sem esmiuçar tanto. Mas esse é um guia mais... realmente a intenção era ser um guia mais aprofundado, para mostrar algumas coisas que são muito pertinentes de vocês saberem. E eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, dica, reclamação, ou seja lá o que for, estamos aí. Grande abraço. Até mais.